Eu quero agradecer a oportunidade de participar deste evento, um evento que tem vários méritos, né? Um mérito evidente de trazer uma representatividade dos regionais. Temos aqui magistrados dos 24 regionais, temos pessoas com visões ideológicas distintas, ou seja, não é algo especificamente de um lado ou de outro. Então, isso mostra parabéns à doutora Elisa, parabéns ao doutor Josley pela iniciativa. Quero agradecer também as palavras carinhosas aqui do colega, do professor João Alves, foi meu aluno, foi me orientando também no mestrado. Então, eu tenho aqui essa satisfação de ouvi-los e vou conversar aqui no tempo que foi programado sobre a provocação, que foi o título que a doutora Elisa me encaminhou. Audiências de instrução, audiências unas e audiências de instrução ferem o devido processo legal? Bem, se isso é uma pergunta, eu tenho que me arriscar a respondê-la. E tenho que responder dizendo que, a priori, não. Na verdade, não é nem a priori. Não há nenhuma violação a um devido processo legal por audiências virtuais, telepresenciais, sejam unas, sejam de instrução. E por que tanta grita? E por que tanta resistência a isso? Bem, nós precisamos aí explicar o que são audiências virtuais, o que são audiências unas, o que são audiências de instrução. Pamplona, você vai ensinar Pai Nosso ao Vigário num seminário que vai se discutir aí a questão das audiências. Você vai querer explicar isso? Não. Na verdade, é porque as pessoas precisam entender especificamente como é que deve ser a designação de uma audiência pela via telepresencial, pela via virtual. Talvez essa confusão seja justamente por um apego a formatos anteriores que estão querendo ser compelidos num novo formato. Por quê? Porque aqui foi uma expressão que o professor João Alves usou e que eu tenho usado com frequência em lives que tenho feito no país todo sobre essas questões das audiências virtuais. Na verdade, a pandemia, né, ela teve um grande mérito para o direito do trabalho e para o processo do trabalho em geral, né, para, desde já, fazer com que o direito do trabalho retomasse o protagonismo nas relações jurídicas que nunca deveria ter perdido. Mas o fato é que, desde a reforma trabalhista, estávamos um pouco desprestigiados, né, nessa prática. As pessoas, eu vejo isso também como professor de curso de pós-graduação lá do Censo, também como cursos preparatórios, eu via essa sensação, não, acho que não está valendo mais a pena estudar a profundidade de trabalho, só quem realmente militava é que existia quanto a isso. E, com a pandemia, já desde o começo da Lei 13.979, nós já vimos uma retomada do protagonismo do direito do trabalho e depois, com a verdadeira pandemia de medidas provisórias, vimos a repercussão disso, inclusive em sede constitucional. Hoje, vivemos um período em que a necessidade de aprofundamento, de estudo do direito do trabalho, e eu vou acrescentar, do processo do trabalho, se faz de forma muito evidente. Né? Por quê? Porque justamente a Justiça do Trabalho, mantendo a ideia do protagonismo, é que tem discutido com muito mais preocupação e busca de efetividade a questão das audiências virtuais. Então, na verdade, essa atuação já mostra sempre o papel de vanguarda que a Justiça do Trabalho sempre teve e do qual eu me orgulho de fazer parte há 28 anos. Então, dentro dessa linha, eu preciso explicar qual o sentido de se realizar audiências virtuais. E qual foi a expressão que eu disse que o professor João Alves utilizou e que eu tenho utilizado com frequência? A pandemia, no que diz respeito às audiências telepresenciais, virtuais, webconferências, quando o quiser, aí no Meiures é o que menos importa, né? Ela funcionou, sim, como uma enzima. Porque há muito tempo falamos sobre a questão de realização de atos por videoconferência. O próprio CPC de 2015 já traz previsão específica disso para o ouvido das partes e de testemunhas. Mas nós estávamos ainda, em alguns regionais, a passos de cágado, porque com uma visão um pouco ainda muito
restritiva dessa atuação, às vezes por não ter uma previsão legal específica na CLT ou numa norma processual trabalhista própria. E esse apego a determinadas zonas de conforto acaba gerando essa resistência que temos sobre as audiências. Por quê? Porque como funcionou como enzima? Funcionou como enzima pela nós aqui, todos e todas aqui presentes, todos e todos palestrantes e seminaristas, têm, nesse ponto, a grande preocupação com a entrega da prestação jurisdicional. Ou seja, por que a pandemia funcionou como enzima? Na necessidade, na busca de continuar prestando a devida atividade jurisdicional, conseguindo outorgar a prestação jurisdicional como sempre foi bem outorgada pela Justiça do Trabalho, disse, olha, preciso verificar o nosso processo, tem uma necessidade muito frequente de produção de prova oral. O nosso processo, independente da produção de prova oral, se realiza no seu procedimento ordinário, no seu procedimento comum, seja ordinário ou sumaríssimo, em audiência. Então, a preocupação com a audiência ficou evidente. Quando veio a ideia de fazer um rito alternativo emergencial, fazendo um fenômeno aí parecido com uma CPCização do processo do trabalho, isso fez com que, e aí me permita, por ser talvez um dos mais velhos dos palestrantes aqui, né, dizer, olha, para mim me dá um certo prazer, né, assim, ou um certo guizinho no canto da boca, quando eu vejo que muitos daqueles que tinham resistência à utilização de outros modelos para a outorga efetiva da prestação jurisdicional começaram a, digamos assim, ter que morder a própria língua. Por quê? Porque, de fato, perceba, eu não sou nenhum apóstolo da CPCização, não. Eu gosto muito do processo do trabalho da forma ordinária mesmo, da nossa maneira por audiência. Eu sou, na verdade, um apaixonado por isso. Acho que o processo do trabalho ensinou muito ao processo civil e ainda pode ensinar muito. Mas estar aberto como formas de solução de conflitos para a efetiva entrega da prestação jurisdicional foi algo que, ao utilizar esse rito alternativo emergencial de abrir prazo, declarar a revelia se não houver, ou seja, a entrega no prazo, fazer réplica, que na verdade é só às vezes como tijolada quando a gente fala em sala de aula por causa da manifestação sobre documentos, mas e ouvindo as partes, ouvindo as partes no processo, né? Quase fazendo a gente chama de um despacho saneador para determinar a limitação dos pontos objetivos da lide e a inclusão em pauta. Opa! Isso que não está previsto na nossa legislação processual própria mostra-se como uma solução viável para um momento que é excepcional. Ou seja, nosso modelo tradicional de procedimento trabalhista é muito bom. Ele, entre todos os existentes, parece-me o ideal, né? Ainda não inventaram coisa melhor. Mas isso, quando temos um determinado caminho, nós não podemos fechar os olhos e achar que só porque o caminho é bom, ele é o único caminho. Não, conhecer outros caminhos, fugir da ditadura do pensamento único, é o que nos permite diferenciar dos robôs, e diferenciar de quem não pensa, dos irracionais, ou sim simplesmente reproduz comandos. Ora, neste campo, ao buscar essa alternativa, como é que vamos realizar as audiências? Aí, amigos e amigas, a gente precisa acordar para a realidade. Nós estamos vivendo um período absolutamente excepcional, em que a Covid não está mais somente na imprensa, está em pessoas próximas a nós. Todos nós já conhecemos alguém que está contaminado, todos nós já conhecemos alguém que teve sintomas fortes, e, infelizmente, todos nós já conhecemos alguém que veio a óbito. Então, perceba, é uma situação em que o desconhecimento para o efetivo tratamento faz com que a cautela seja redobrada. Então, realizar audiências é algo que se faz
necessário. Mas isso quer dizer que é para atropelar o devido processo legal? Definitivamente não. O que nós, magistrados, precisamos ter em mente é que o momento é de colaboração. Não quero só falar do princípio da colaboração do CPC, não. De colaboração em sentido pragmático mesmo. Então, é preciso sair dos pedestais e da postura de vestais e de dizer, olha, eu incluo em pauta, eu prendo e arrebento, eu faço, eu notifico, eu conduzo. É isso. A lógica não é desse momento. E não tenho a menor dúvida que, se alguém pergunta, audiências unas de instrução ferem o devido processo legal, é um sonoro não, desde que devidamente realizadas como um negócio jurídico processual, ou seja, que todos aqueles que têm condições, que são relevantes como atores do processo, tenham condição de fazer, vamos fazer a audiência assim, vamos realizar. E, como magistrados, temos que ter a tolerância, a alteridade, a sensibilidade, a paciência de dizer que, no momento, o sistema pode cair. Nesse seminário, eu estou tentando entrar, o áudio não estava entrando. Perceba! É preciso ter um mínimo de sensibilidade que, às vezes, uma linguagem reverente, shit happens. Às vezes, alguma coisa acontece e que a gente não pode ter controle. A testemunha começou a entregar o jogo todo e a conexão caiu. Isso deve ter sido um armengue, uma armação. Calma. A audiência vai estar gravada. Vai estar lá registrado. E você vai fazer outra audiência, vai ver o que está lá, vai tomar a termo, vai permitir, não precisa permitir, porque a parte pode gravar a audiência sem autorização do magistrado. Então, vai lá, tem esses elementos e vamos discutir cada caso concreto. O que a gente precisa ver é que só faz sentido realizar neste momento audiências de instrução e audiências unas se todas as partes dizem vamos realizar. Pamplona, eu conheço um advogado ou uma parte que vai se evadir sempre e vai dizer que não tem condições, que não confia no sistema. Paciência. Esse processo, neste momento, vai ficar sobrestado. Não vai poder tirar certidão negativa, está lá especificamente ainda como processado. E quando a pandemia passar, eu quero estar junto com o Dona de Cassiano. Quando acabar essa circunstância e pudermos realizar por outros meios, aí determinamos. Ir na empáfia e dizer, estou notificando e se não vier pena de confissão, súmula 74, vou mandar conduzir coercitivamente a testemunha. Meu Deus, na pandemia você mandou a oficina de justiça lá? É isso? Perceba, às vezes a pessoa precisa ter um choque de realidade para perceber que é, neste momento, uma situação excepcional. E que, na verdade, realizar audiências virtuais, inclusive de instrução, inclusive de rito sumaríssimo, no final das contas, de reprodução de prova oral, é uma experiência, é uma golden chance, é uma experiência de ouro para tirarmos daí as eventuais falhas, tirarmos daí experiências para quando no pós-pandemia, em algum momento é possível, o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Temos esperança que voltaremos a uma situação de contatos presenciais, mesmo que não seja a velha normalidade. Né? E a expressão do momento é um novo normal. Nós vamos construir um novo normal, né? Porque a gente já tem a convicção, com Lulu Santos e Nelson Mota, de que nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia passará, né? O que vai ficar é o que nós vamos construir. Nós não sabemos efetivamente como chegaremos lá. Por quê? Porque não existe um caminho. O caminho se fará caminhando. E eu tenho certeza que todos nós vamos conseguir construir
uma nova normalidade diferenciada. Acho que completei o tempo, estou à disposição das perguntas. Enfim, tenho várias perguntas aqui para esse ilustríssimo doutor, mas em razão até do tempo eu vou fazer apenas uma colocação. Veja que não estou ouvindo. do devido processo legal para... Estão me ouvindo? Elisa, não estou te ouvindo. Opa! Pode aumentar um pouquinho o volume aí? Sim, só um minuto. Alô? Agora estão? Vocês estão me ouvindo? O meu microfone parece estar liberado. O meu e o seu. Mas... O seu eu vou... Estão me ouvindo agora? Estão? Eita. Então, uma colocação, muitas dessas inquietações que se trazem, né, até me faz lembrar o que o Dr. Kleber Salles falou sobre nulidade por pressentimento. Se coloca situações que, em tese, as pessoas já pensam que é uma nulidade certa, ou seja, muitos não querem nem tentar se dependessem dele. E muitas vezes, esse pensamento até nos faz questionar. A boa-fé processual se presume. Como se pode presumir que vai haver, por exemplo, a comunicabilidade das testemunhas, a má-fé do advogado em orientar? Como que pode-se chegar a isso, sendo que a boa-fé processual se presume? Então, mais do que nunca, tem que ter a colaboração, a cooperação processual citada pelo Rodolfo, das partes e do juiz ali, conjunto, para o processo andar e andar com vitalidade no sentido do devido processo legal. Mas, mais do que nunca, a cooperação processual agora se faz presente e de mistério. E, não é mesmo, Rodolfo? Aqui deixa eu só dar o... Agora voltou, agora eu estou me ouvindo. E muito bem, estamos aqui todos. Isso mesmo, querida. É algo que a gente precisa realmente explicar para todo mundo. Gente, a gente não pode partir do pressuposto da má-fé. A gente não pode partir do pressuposto de que, porque existem profissionais que não são éticos, que todos vão ser. Há uma grande maioria, há uma esmagadora maioria de profissionais do direito que exercem a advocacia, que merecem o nosso respeito e que vão atuar efetivamente dentro de limites éticos. E se houver alguma desconfiança de que algum limite ético foi extrapolado, denuncie. Agora, não posso partir do pressuposto de que isso já vai ser feito de antemão. Acho que, na verdade, é preciso entender que não é só preto e branco, há muito mais do que 50 tons de cinza. Muito obrigada, doutora. Excelente exposição. Agradeço aí sua participação.